E aqui, ó, então, a gente sabe que a área do retângulo é base vezes a altura. Quer dizer, um lado vezes o outro. Isso aqui, que é a área lateral do cilindro, equivale, quando aberto, a um retângulo. Então, a área lateral é a área de retângulo. A área de retângulo é base vezes a altura. Bom, essa altura aqui do retângulo, ó, coincide com a própria altura do cilindro, logicamente. Quando eu tenho o rolinho aqui, ó. Quando eu tenho o rolinho, ó, aqui está a altura do cilindro, aqui está a altura do rolinho. Essa aqui é a altura. Quando eu abro, o que acontece? A própria altura do cilindro é a altura do retângulo. Beleza, então é a mesma. Então não vai mudar. O que eu tenho que prestar atenção é na base desse retângulo, ó, nesse comprimento aqui, nesse valor, nessa extensão. E aí, por intuição, eu percebo que esse comprimento, ele coincide com a volta do cilindro. Porque, por exemplo, ó, essa parte que eu estou colocando em marrom, quando eu vou dobrando, quando eu vou curvando para formar a parede lateral do cilindro, ele vai se adaptando, vai se encaixando nessa curva na hora de fechar. E vem mais ou menos até aqui, ó. Enquanto que o outro pedaço, deixa eu usar uma outra cor. O outro pedaço, que cor que eu vou usar aqui? Laranja. O outro pedaço aqui, ó, essa parte aqui, ela vai ser colada, né, vai ser justaposta nessa outra parte do redondo aqui. Então, dá para perceber que isso tudo equivale à volta da base, a volta de uma circunferência. E a gente sabe que volta de circunferência, comprimento da circunferência, é 2 vezes o π e vezes o raio. Então, o que ele coloca aqui, ó, 2πr. Então, fica que a área lateral do cilindro fica assim. Fica base, que é 2πr, 2 vezes o π e vezes o raio, base vezes a altura, que é a própria altura do cilindro. Então, a área lateral é 2πrh. 2πr, que é a base do retângulo, e a altura, que é a própria altura do retângulo. Tranquilo isso? Isso é uma forma de não precisar decorar muito a fórmula, né? Da área da base, aliás, da área lateral. É só lembrar que forma um retângulo, base vezes a altura. Lembra que a base do retângulo é o comprimento. Área da base, área lateral, área total. Área total do cilindro. Bom, é fácil, né? O que é área total? É tudo que está em verde aqui nessa figura. Tudo que está em verde é área total. Eu tenho um círculo, eu tenho outro círculo e tenho um retângulo que é a área lateral. Então, assim, ó, eu tenho na área total 2 vezes a área da base e mais uma área lateral. E aí eu posso reescrever isso assim. 2 vezes πr, 2 vezes πr ao quadrado, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, 2πrh. Então, eu posso colocar a área total também nesse formato. E aí eu percebo que nesse segundo formato aí, eu posso fazer uma fatoração de fator comum evidência de 2πr. E a área total eu posso reescrever como 2 vezes π vezes r. Aqui me sobra um r mais h. Tá aí, então, 3 formatos para a área total. E, por último, o elemento mais importante no estudo sólido, que é o volume. Então, o volume do cilindro. Volume do cilindro é dado igual ao prisma, né? A área da base, vezes a altura.
Então, eu posso falar que é πr ao quadrado vezes H. O volume do cilindro, ele se associa... Quando nós fizemos volume lá de paralelepípedo, eu lembro que nós usamos a embalagem da bolacha água e sal. Falamos sobre isso, não? Da embalagem da água e sal. Daquela bolachinha d'água, famosa bolacha d'água. Bolacha de doente. Falamos ou não? Eu não lembro direito, senhor, mas eu acho Não que lembra? sim. Vocês sabem... Falamos sim, senhor. Oi? Falamos sim. Falamos que a bolacha água e sal, ela é vendida em pacote e os pacotes internamente são separados em subpacotes, vamos dizer assim, né? Que ela vem assim, ó. Aqui tem um pacote. Que feio que ficou isso aqui. Um pacote de bolacha água e sal, aquelas bolachinhas que são quadradinhas, umas são mais compridinhas, elas ficam assim, ó. E aí elas formam uma pilha de bolachas, água e sal. E o empilhamento dessas bolachas, tem uns furinhos aqui, eu lembro. O empilhamento dessas bolachas gera um paralelepípedo, gera um sólido. E cada bolacha, se eu pensar, cada bolacha funciona como uma base desse cilindro, aliás, desse sólido, desse paralelepípedo. O empilhamento de bases. O cilindro é a mesma coisa, é o empilhamento de círculos. Então, em vez de pensar em bolacha, água e sal, pensa na bolacha Maria, ou pensa na traquinas. Né? Tu vai empilhando a traquinas, vai formando um cilindro de bolachas. É o empilhamento de bases. Ou seja, é a base por toda a extensão da altura. Por isso, área da base vezes a altura. É uma forma de associar a fórmula. Oi? E uma traquinas em si, ela já não seria um cilindro? Já. Uma traquinas em si já é um cilindro. É que eu estou pensando assim, eu estou tipo imaginando a traquinas, vamos supor um pacote de traquinas que tenha, sei lá, 80 metros de altura. Né? Pensa bem, um pacote de traquinas muito alto, um empilhamento de muitas bolachas. Então, fica que aquela bolachinha traquinas, a espessura dela, né, vai se tornar, comparativamente com a altura, vai se tornar pequena, vai ficar sem relevância. Então, ela pode funcionar como uma base, né? Assim, intuitivamente, né? De uma forma ilustrada, certo? Mas ficaria mais legal se fosse uma bolacha Maria. A bolacha Maria fica mais para a base, porque ela é mais fininha, né? Embora a bolacha Maria também tenha o aspecto cilíndrico, ela também tem uma alturinha, mas a alturinha dela é menor, bem menor, então ela se caracteriza mais como, fica melhor para ilustrar como base. Mas é o empilhamento de bases. Para um pouquinho que eu tenho aqui uma figura, deixa eu ver se eu tenho aqui na pasta de vocês, eu acho que eu tenho. Tá aqui, ó. Olha só, eu já fiz isso várias vezes, porque eu sou pobre. Todo pobre já fez isso na vida, pelo menos uma vez. Deixa eu fazer aqui. Vocês sabem aqueles tubinhos de MM? Sim? Ou Vitacê? Ou Cebion? Tubinho plástico aquele. Sabem do que eu estou falando? Sim. Tubinho de Vitacê? Para que a gente usa o tubinho de Vitacê? Guardar moeda. Guardar a moeda, né? Quem nunca? Então, agora eu vou mostrar a figura para vocês aqui, ó. Ó, tá aí, ó. O tubinho de MM e uma pilha de moedas do lado. Observa que essa pilha de moedas, né? Se eu constituo a pilha de moedas, se eu preencho esse tubo de MMs todo de moedas, ele fica um cilindro de moedas. E cada moeda funciona como se fosse uma base desse MM. Claro que moeda de R$1 não dá no MM, tá, pessoal? É a moeda de 25 centavos, se eu não me engano, que dá no MM, não lembro. Mas o empilhamento de moedas vai gerar o cilindro do tubinho, certo? E aqui tem um pacote também, ó, da bolacha Maria. Aqui, ó. Empilhamento das bolachas gerou aí um cilindro. E aí, então, isso me dá uma
certeza que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a extensão da altura, πr ao quadrado vezes a altura. A área da base vezes a altura, para ajudar a associar aí volume de cilindro. Tranquilo? Então tá aí a figura. Deixa eu ver o que mais de cilindro que eu tenho. Já coloquei as fórmulas. Lá. Deixa eu falar sobre cilindro, um cilindro especial, então equilátero, e a gente mata essa parte teórica. Aí. Tá na tela, não? Eu botei errado. Cavalo. Tem que abrir aqui primeiro. Aí. Tá aqui 110. Vou botar aqui número 2. E aí eu vou compartilhar. Olha só, eu tenho aí o chamado cilindro equilátero. Tá? Cilindro equilátero. E eu coloquei ali uma lata de Nescau. A lata de Nescau é um exemplo clássico de cilindro equilátero. Quando é que o cilindro ele é equilátero? Bom, o cilindro é equilátero quando eu corto pela seção usando o diâmetro como referência, né, o diâmetro da base. A gente chama isso de corte longitudinal. Então, eu faço um corte ao longo do diâmetro. Olha só, vendo aqui o cilindro de cima, ó, eu corto ele aqui bem no meio. Aí eu fico com metade para lá e metade para cá. Fico com tipo uma canoa, né, com duas canoas. Então, é mais ou menos isso. Foi o que eu fiz nessa figura. Eu peguei o cilindro e cortei. Aí eu tenho aqui meio cilindro e aqui outro meio cilindro. Descarto essa parte aqui, ponho fora, né? Não preciso estudá-la, e aí eu fico com essa meia canoa aqui. Aqui, ó. Certo? Então, essa metade de cilindro, ou esse semicilindro, se ele for equilátero, acontece uma propriedade, né? Acontece uma particularidade, que é a área da seção meridiana fica como um quadrado. Então, de novo, se eu pego um cilindro, tá? E corto no meio, formando duas canoas, e a área de seção, ou seja, a área de corte aqui, essa parte que está em rosa, se essa parte aqui formar um quadrado, significa que esse cilindro ele é equilátero. Então, é isso que acontece na lata de Nescau. A lata de Nescau, se eu cortasse no meio, forma aqui um quadrado quase perfeito. Eu sei que eu já medi. Certo? Forma um quadrado quase perfeito. Então, um exemplo bem bom de cilindro equilátero. Bom, então, quando eu corto o cilindro equilátero num formato longitudinal, quando eu corto ele ao comprido, gera um quadrado. E, gerando um quadrado, olha o que acontece. Ó. Isso aqui é raio da base, isso aqui é um outro raio da base. E isso aqui, ó, é a altura do cilindro. Se essa figura aqui de corte, né, se essa seção é uma seção quadrada, se isso é um quadrado, o que eu concluo? Que os lados são iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse, porque é um quadrado. Então, eu sei que, no caso do cilindro equilátero, a altura do cilindro equivale ao dobro do raio. Então, essa é a relação matemática importante para cilindro equilátero. O raio vai ser a metade da altura, ou a altura é o dobro do raio. Consequência para exercício. Se ele te falar que um certo tanque, um certo reservatório, um certo recipiente cilíndrico, ele é um cilindro do tipo equilátero, se ele te dá o raio, ele não vai te dar a altura. Se ele te dá a altura, ele não vai te dar o raio. Por quê? Porque ele vai pensar que, sabendo que é um cilindro equilátero, a altura deve ser o dobro do raio. Tá? Então, ele te dá uma grandeza, não te dá outra.
Certo isso? Tranquilo? Não? Ah, que vocês fazem com a cabeça, né? Esqueci. Certo? Ah, tá. Agora eu tô vendo vocês. Beleza. Aqui tem um desenho bem legal também, ó, que eu peguei do material. Aqui, ó, os dois raios, aqui, ó, R e R, e aqui a altura. E aqui está o quadrado em perspectiva, e eu observo que a altura é o dobro do raio. Esse desenho está bem legal. E aqui está o Nescau, raio aqui, outro raio aqui, e a altura da lata do Nescau é o dobro do raio. Beleza. Então, isso é cilindro equilátero. Quando eu falo cilindro equilátero, isso aqui lembra muito o churrasco do domingo. Como é que vocês comem churrasco normalmente? Onde é que o churrasco é feito? Na churrasqueira? Uhum. Tu é fina. Onde é que o churrasco é feito? Onde é que vocês já comeram um churrasco bem bacana, com corça no pátio, em cima da grama no pátio, com capô aberto, tocando um Raça Negra a todo volume? Quem nunca? Quem nunca comeu um churrasco assim, o corça aberto, dentro do pátio, o capô, a porta ali aberta, e um Raça Negra tocando dig, 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 e, dig, 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 e, a todo volume? Quem nunca? E as crianças correndo no pátio, gritando, ranhenta, e as tias tudo fazendo maionese lá na cozinha, fofoqueando. E aí, chega 11 horas, já estão brigando, né? Porque aí começa aquelas coisas de família. É aquele churrasco que nunca dá certo, né? Sempre tem briga. Sempre dali sai uma discussão, e a discussão começa sempre assim, ó. Lembra aquele dia? Sempre começa assim, ó. Lembra aquele dia, vai ter briga. Certo? Então, quando fala assim, ó, lembra aquele dia, tu já sai de perto, que vai dar briga ali. Mas aí nesse churrasco, onde é que o churrasco é feito? Nesse dia que o Corsa tá lá no pátio? Olha só. Seguinte. Todo mundo sabe o que você tá falando daqueles latão cortado no meio. Isso, é isso aí. Só que o problema é que aqueles latão cortado no meio é uma churrasqueira. Então a Ingrid falou churrasqueira. Ah, sim, mas é a famosa churrasqueira de latão. Mas é uma com tonel, no meio tonel. Aquele latão que se tu passar 5 metros dele, ele já rasga a tua roupa. Vai dizer. Meu vizinho faz dizer uma coisa. Passa assim, ó, passa 1 metro dele e a tua roupa já rasga. É incrível aquilo. Em minha defesa, você tinha perguntado onde a gente assa carne. Eu falei, na churrasqueira? Tá. Eu não especifiquei. Ah, tá bom, Ingrid, tá bom. Tá, mas churrasqueira de latão. Tô falando da churrasqueira de latão, né? E aí o que acontece? Se tu pensar, como é que é feita uma churrasqueira de latão? É um cilindro, é um tonel cortado ao meio. Forma uma canoa, certo? Só que eu pergunto para ti, o cilindro, tonel, é um cilindro equilátero? O que tu acha? Sim. Sim? O que é necessário para o cilindro ser equilátero? Quando eu corto ele, gerando as duas canoas, a área de corte tem que ser um quadrado. Então, olha só, a churrasqueira é uma coisa mais ou menos assim, ó. A churrasqueira de tonel. Aqui com esse ferro de obra, né? Senão não tem graça, né? Se não for com ferro de obra aqui, ó, não tem graça a churrasqueira. Aqui tem uma travessinha aqui para dar firmeza. Ó, tá aí a churrasqueira de latão. Beleza? Aí, a pergunta. Quando eu cortei esse latão, a área de corte aqui, ó, o miolo, justamente onde vão os espetos aqui, ó, esta área aqui, lembra um quadrado ou não? É quadrado ou é um retângulo isso? É um retângulo. É um retângulo, né? Então não forma quadrado. Então o tonel que gera a churrasqueira, ele não é um cilindro equilátero, porque quando eu corto no meio não dá um quadrado ali na área de seção. A não ser umas outras churrasqueirinhas, que agora já tem para vender em Cachoeirinha, que eu já vi, que eles pegam uns tonéisinhos menores e ficam as churrasqueirinhas pequenininhas, já viram? E aí... O meu sogro fez para minha sogra de botijão de gás pequeno.
Isso, exatamente, tipo um botijãozinho ali, exatamente. E aí, aquela área de corte, ela é uma área mais aquadradada, mais próxima do quadrado. Então, aquele cilindro que gera aquela churrasqueira é um cilindro equilátero. Então, tu imagina que o professor de matemática, quando ele sai pela rua, caminhando, ou para numa sinaleira e olha para o lado, tudo que ele olha, ele já imagina que é coisa da matemática, entendeu? Tu vai olhando as coisas, olha a churrasqueira, olha a garrafa d'água, olha não sei o que, tudo tu imagina elementos matemáticos. Então, lá na churrasqueirinha, essa pequenininha, menorzinha, que quando tá cortadinha, ele fica tipo um quadradinho mesmo, aquele cilindro sim, aquele cilindro é um equilátero. Tá? Então, esses exemplos são legais de lembrar, porque ajuda a criar, construir o conceito de cilindro equilátero. Porque quando aparecer isso lá na questão, a palavra equilátero para cilindro, tu vai lembrar dessa situação, que churrasqueira não é, porque não gera quadrado, enquanto que a lata de Nescau é porque gera quadrado no corte. Beleza? Então é mais ou menos essa parada aí. Tranquilo? E mais uma vez, lembrando, né, que geometria espacial tem tudo a ver com comida. Olha aí, ó, tem a churrasqueira onde é feita a comida. Tranquilo. O melhor é que ele é muito específico. O que é isso? Isso está muito específico. Do que é que está muito específico? O latão? A churrasqueira? Ah, sim, sim. É verdade. É, tem vários tipos. Beleza, beleza. Então, com isso, nós matamos aqui, ó, essa parte teórica. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, matei. Aqui tá o volume. Tá tudo certo. Tá. Vou aqui na minha... Ah, aqui, só mais uma coisinha. Deixa eu abrir mais uma lâmina aqui. Aqui é 2. Deixa eu compartilhar. Assim, ó, o cilindro, ele é um dos sólidos típicos de revolução, tá? Existem infinitos sólidos que são de revolução, mas os sólidos típicos, né, que se estuda no ensino médio, são 3, que são os sólidos de revolução. Nós estamos vendo o primeiro, que é o cilindro. Então, o cilindro, ele é um sólido de revolução. Por que era um sólido de revolução, senhor? Ele pega em armas, ele vai lá na praça da prefeitura fazer gritos contra o Bolsonaro? Não, não é isso que eu estou falando, não é essa revolução. Eu estou dizendo que o sólido cilindro, ele é de revolução porque ele é de rotação. O cilindro, ele decorre, ele surge a partir da rotação de uma figura plana. Então, todo sólido que surge da rotação de um plano, de uma figura plana, é um sólido de rotação, um sólido de revolução. Então, o cilindro é um sólido de revolução. Porque o que gira? Um retângulo. Aqui, ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui para girar. Aqui. Olha só. Ó, aqui tem tipo uma carteirinha, um porta-documento, tá? Ó, tem aqui um retângulo, tá? Se isso aqui girar, ó, girar assim em torno desse lado, aqui eu boto um eixo. Olha só, aqui eu boto um eixo. E isso aqui fica girando assim, ó. Fica girando assim, girando muito rápido. O que vai acontecer? Que aqui embaixo, ó, vai formar uma base circular e isso vai vir até aqui, ó. Olha só. Vai formar um cilindro quando girar, né? Então, quando essa figura plana, quando esse retângulo aqui girar, tipo assim, em alta velocidade, eu vou enxergar um sólido chamado cilindro. Aqui embaixo tem a figura gerada pela rotação aqui, ó. Ó, aqui embaixo, ó, eu tenho esse retângulo que girou várias vezes. Oi. A gente pode pensar nisso como se fosse tipo uma porta rotatória? Boa, como uma porta rotatória de banco. Tu põe aquela porta girar rápido demais, muito rápido, tu vai enxergar esse rolo aqui. E é exatamente isso. Ou uma daqueles também dos navios que tem aquelas pás, sabe? Ah, eu não vou conseguir desenhar isso. Porque eu fui inventar. Mas, enfim, sabe aqueles navios lá do tipo Mississippi? De moinho? Que tem tipo moinho, que ele toca a água assim, né? Tem
aquelas pás. Então, se aquela pá girasse muito rápido, formaria um cilindro. Tipo um ventilador, né? O ventilador tem as hélices. Quando tu põe ele para girar em alta velocidade, tu não enxerga mais as hélices. Tu só enxerga um círculo. Do navio, se eu não me engano, é turbina, né? Oi? Se eu não me engano, aquilo se chama turbina. Eu acho que associa assim a turbina da água. Que tem as pás que vão tocando água. Beleza. Então, o cilindro é um deles, tá? Quando nós estudarmos o cone, a gente volta para essa figura, né? Que o cone é o giro de um triângulo retângulo e a esfera é um giro de um semicírculo. Mas daí a gente vê isso nas outras figuras. E aí essa parte teórica fica dada, fica finalizada. Até aqui, sim? O senhor tá vendo a gente? Não. Agora eu tô. Até aqui tá tranquilo? Fez um certinho, Kenai também fez um certinho. Beleza, tá. Eu disse que ia usar o monitor, né, hoje para... No fim, esqueci. Sou um cavalo mesmo. Devia ter feito isso. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. 8:06, tá. Vamos fazer um exercício de aplicação. Deixa eu pegar um exercício aqui mais simples, blá, blá, blá. Aqui, ó. Esse exercício aqui, ele é um exercício meramente de aplicação mesmo, né? Ele é um exercício só de fórmula, assim, não tem uma situação prática nem nada. É um exercício cru, um exercício reto. Deixa eu ver se eu já compartilhei. Não, agora vai. Tá aí. Então diz assim, calcule o volume e a área lateral, respectivamente, do cilindro circular reto de diâmetro 10 e altura 6. Tranquilo? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, ele quer volume e área lateral do cilindro que tem essas medidas. Eu posso fazer o desenho ou não. Eu vou colocar o desenho porque ilustra, né? Dá uma riqueza maior. Deixa eu ver aqui, formas 3D. Devo ter cilindro aqui em algum lugar. Tenho aqui, ó. Tá aqui o cilindro. Deixa eu girar um pouquinho assim. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Ficou bom assim o cilindro? Dá para ver? Olha só. Diz que calcule o volume e área lateral, respectivamente, desse cilindro circular reto, de diâmetro 10 e altura 6. Então, o diâmetro é 10. Significa que daqui até aqui é 10. Então, deixa eu usar aqui. Olha só, o diâmetro é 10. Aí. Então, isso aqui vale 10. Consequentemente, eu tenho aqui, ó, um raio 5 e aqui outro 5. Consegue ver isso? Se o diâmetro é 10, né? Então, significa que eu tenho aqui 5 e 5. E diz que a altura é 6. Então, aqui, eu tenho uma altura igual a 6. Beleza. Aí pergunta, área lateral e volume, ou volume e área lateral. Volume, lembra que é empilhamento de bases. Área da base vezes a altura. Volume, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Até aqui, sim? Ah, que eu não vejo. Sim. Volume, então, é π vezes o raio ao quadrado, o raio é 5, 5 ao quadrado, vezes a altura h, 6. Volume igual π vezes 5 ao quadrado, 25, vezes o 6.
Volume igual, 25 vezes 6, 150. 150 π. Como de forma respectiva, né, volume e área lateral, eu tenho que pôr 150 por primeiro. 150 π. Letra E e letra C, uma das duas. E aí pergunta também, nesse caso, não sei se, deixa eu olhar agora aqui, a área lateral. E aí, área lateral, lembra? É o comprimento da base, 2πr, o perímetro, né, dá para dizer, vezes a altura. Área lateral igual 2 é 2, π é π, vezes o raio, 5, e vezes a altura, 6. Área lateral igual 2 vezes 5, 10, 10 vezes 6, 60, eu tenho aqui 60 π. Área lateral, 60 π. Então, 150 π para volume, 60 π para a área lateral, e aí eu fico com letra E. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Até aqui sim? Sim. Ok. Deixa eu dar mais uma, hein? Questões de cilindro, deixa eu ver aqui. Fazer uma que não judie muito, tá? Ah, essa aqui é legal. Cilindro tanque, deixa eu ver essa outra aqui. Vamos fazer essa. Isso, boa pergunta, Kenai. Olha só, o π, naquela questão ali. Deixa eu voltar, que eu acho que eu estou nela ainda. Estou nela ainda. Então, assim, ó, por que eu não precisei substituir o π por 3,14 ou por 3,1, enfim. Bom, quando existe a necessidade da substituição do π, em geral, o exercício ele te dá. Ele coloca assim, considere π igual, sei lá, 3,14 ou 3,1. O Enem, isso é bastante comum. E tem as questões do Enem mais antigas que ele manda considerar o π igual a 3. Não é nem 3,1 nem 3,14, arredondado para 3. Então, em geral, quando existe a necessidade da substituição do π, ele te dá esse valor, certo? Quando ele não dá o valor, eu não substituo esse π. E outra baliza que eu uso para saber se eu vou precisar substituir o π ou não são as alternativas. Como as alternativas elas são criadas, são geradas, estão escritas com o π nesse formato aqui, vamos dizer assim, irracional, né, nesse formato do π propriamente, eu não vou substituir. Então, eu vou manter o π aqui, ó, até o final, porque eu estou percebendo que na resposta já tem o π. Agora, se eu olho para a alternativa e não tem π, é porque foi substituído o valor. Tranquilo? Então, é mais ou menos assim que eu sei se eu preciso substituir ou não. Nesse caso, a alternativa que vai me dizer. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer, então, uma outra questão aqui, ó, que diz assim: um tanque no formato de um cilindro circular reto. Cilindro circular reto é o cilindro normal. Base circular, e ele é reto porque não é inclinado, certo? É o cilindro típico. Existe o cilindro, senhor, que não é circular. Tem o cilindro que não tem base circular, tem uma base elíptica, né? Um elipsoide, pode ser, ó. Então, a base é tipo uma elipse. E aí, aqui em cima também uma elipse. Então, aqui eu tenho um cilindro elipsoide, daí ele fica oblíquo. Ou o oblíquo, por consequência, ele tem a base elíptica, né? Elipsoide. Tá? Mas isso não aparece para nós. O que aparece é o cilindro circular reto, ou seja, o cilindro típico.
tampa circular, fundo circular. Então, o tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base é 2 metros. Tem o nível da água aumentado em 25 centímetros após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque. Pergunta, então, qual é a alternativa que melhor aproxima o volume total da água que cabe no tanque. Bom, vou desenhar um cilindro aqui bem chulo. Ó. Aqui está o cilindro. É um tanque. Esse tanque está aberto. E começa a chover. Beleza? E o raio da base desse cilindro, o raio da base mede 2 metros. Então, aqui, ó, eu tenho um raio igual 2 metros. E o nível da água tem o nível da água aumentado em 25 centímetros depois de uma forte chuva. Então, o nível está aqui, ó, da água está aqui, antes da chuva. Começa a chover e o nível da água aumenta. E esse aumento aqui, ó, é de 25 centímetros. Então, eu sei que esta região aqui, ó, ficou horrível essa cor. Eu sei que essa camada circular de água aqui, ó, esse bloco de água aqui, é a água que choveu. Foi o aumento de volume. E esse aumento de volume aí, essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total. Então, isso aqui, ó, é 5% do volume total. Bom, então, eu preciso calcular quanto que é esse volume. Quanto que é esse volume aqui desse bloco, né? Desse queijo d'água aqui. Parece um queijo de água que eu criei aqui. Então, eu preciso calcular esse volume. Volume de cilindro. Πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Volume de cilindro. Então, o volume só da camada de água vai ser π, por enquanto eu vou manter o π, vezes raio ao quadrado. O raio é 2 metros, 2 ao quadrado, e vezes a altura. Aí, cuidado, ó, que a altura está sendo dada em centímetros e o raio está dando em metros. Então, não posso misturar 25 centímetros e 2 metros na mesma, porque eu estou misturando unidades. Então, o que eu faço? Eu transformo esse 25 centímetros para metros, e isso vale 0,25 metros. Divide por 100. 0,25 metros. Aí está tudo em metro. Volume igual a π. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 0,25. Olha que legal. O volume, 4 vezes 0,25 deu 1 inteiro, né? 4 vezes 0,25, 4 vezes 1 quarto, dá 1 inteiro. Então, o volume é 1 π. Então, o volume é 1 π metros cúbicos. Tipo 13,14 metros cúbicos. Isso é o volume dessa camada. E 1 π metros cúbicos